Olá, esse é o Caminhos do Espiritismo e nós estamos estudando o livro A Gênese, do fundador do Espiritismo, que eu acho que faz mais jus à obra de Kardec do que o nome de codificador, Allan Kardec. E nós estamos hoje aqui com o Felipe Albani, que você já conhece, nosso moderador no Sejus. Esse que vocês estão ouvindo aqui, os passinhos, é o Fiel, que resolveu andar e participar do programa, então desculpem. Mas hoje nós vamos dar uma introduzida na gênese orgânica. Nós sabemos que ela não está atualizada, que hoje em dia a gente já sabe muito mais coisas, mas nós sabemos que Kardec não pretendia ser infalível, né? Que ele dizia que tudo deveria ser atualizado ao seu tempo. Então, tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, porque afinal qualquer horário pode ser visto esse programa. A galera do canal Paz e Bem, a galera do Sejus e a todos os que passam pela internet querendo maiores informações ou estão curiosos com esse assunto, ou com a doutrina espírita, ou com o próprio canal, enfim. Bom, como você mesmo falou, Carla, eu também andei olhando alguns outros programas sobre a Gênese. É importante que sempre se esclareça que em nenhum momento a gente quer diminuir o trabalho do codificador, que à época ele conseguiu fazer um trabalho monstruoso no sentido de conseguir condensar em uma doutrina praticamente tudo o que estava disponível para a época para qualquer pessoa. E isso é muito importante para a gente entender que quando se faz uma atualização, ou quando se coloca uma relação daquilo que foi visto no século XIX e hoje nós temos outra visão no século XXI, isso é um benefício para a doutrina espírita, porque ela não pode andar descasada com o conhecimento científico. E isso, infelizmente, acaba sendo um problema para diversas casas espíritas, que muitas vezes, eu, pelo menos, quando li a Gênese pela primeira vez, fiquei encantado. Mas hoje a gente tem que tomar esse devido cuidado, e é claro, vou até mostrar para vocês as duas traduções que eu utilizei como base para o estudo de hoje. Essa aqui é da Albertina Seco, do Centro Espírita Leon Denis, que tem notas muito interessantes, e também essa daqui, que é editada pela Fundação Espírita André Luiz, com muitas notas riquíssimas do Paulo Henrique de Figueiredo. E tanto uma quanto a outra trouxeram contribuições muito interessantes com essa preocupação de trazer o conhecimento científico atual, sabendo também que certamente daqui a 100, 200 anos, esses conhecimentos também vão estar aprofundados e modificados, porque a vida não para, a ciência não para. E quanto mais estamos avançando intelectualmente, mais a gente tem condições de entender determinados assuntos. E a grande preocupação de Kardec, não é à toa que está dentro dessa primeira parte, que é a Gênese, é pensar basicamente como surgiu a vida na Terra. E Kardec procurou, dentro do conhecimento que estava disponível no século XIX, tratar das teorias que eram debatidas. E diga-se de passagem que até hoje, pelo que eu pude pesquisar, infelizmente eu não sou da área de biologia, nem das outras áreas relacionadas, como arqueologia, que poderia trazer algumas outras contribuições, mas pela internet a gente consegue descobrir algumas coisas, e principalmente a partir das notas da Albertina Seco e do Paulo Henrique de Figueiredo, foi possível entender um pouco melhor esse processo de como está atualmente a ciência nesse sentido. Uma coisa, por exemplo, que chama atenção quando a gente estuda esse capítulo é uma teoria chamada geração espontânea, que hoje é completamente fora de moda e completamente defasada, mas ele dá muita ênfase porque na época ela estava muito forte. Como em diversos outros aspectos, e nesse ponto Paulo Henrique de Figueiredo fez um estudo muito aprofundado, mostrando como a ciência da época tinha determinados parâmetros que hoje são completamente diferentes. Quer falar alguma coisa, Carla, antes de começar? Eu tinha tirado o microfone por conta do Fiel. Eu quero dizer que atualmente, como a gente está nessa questão aí do criacionismo e o evolucionismo, que tem se pronunciado, né, os cientistas têm se pronunciado contra algumas nomeações que defendem o criacionismo, mais do que nunca, esse capítulo atualizado para os dias de hoje pode nos ajudar muito para nós revisitarmos toda essa questão polêmica e política que se insere aí no nosso universo. Era isso. Vou te devolver a palavra, Felipe.
Com certeza. E aí é interessante que quando eu estava estudando esse capítulo, eu descobri que temos uma teoria que, digamos que chega perto dessa visão que Kardec vivenciou na época em que ele esteve encarnado entre nós, mas que, digamos que, pelo que eu entendi, até hoje ela é aceita, que é a teoria de Oparin. E ela não está no livro, até porque essa teoria é bem mais recente, mas essa teoria nos ajuda a entender como surgiu a vida na Terra. Isso é um mistério que a ciência até hoje não fechou, mas a teoria de Oparin ajuda a entender um pouco de como é que seria isso. A teoria da geração espontânea seria basicamente a teoria de que havia germes no planeta e que, de repente, as coisas começaram a surgir. E a vida começou a surgir de repente. E, inclusive, foi feito um experimento, infelizmente me fugiu agora o nome de quem derrubou essa teoria, foi que dentro dessas questões que é colocadas da teoria, era, por exemplo, de que quando a gente morre, surgem os vermes dentro de nós e começam a corroer, promover a decomposição do corpo físico. Então, havia essa ideia de que esses seres nasceriam espontaneamente, o que não é verdade. Já estão aqui apenas aguardando o momento de que eles possam entrar em atividade. Mas é muito interessante quando a gente olha para a teoria do Oparin, que diz o seguinte, levando em conta essa foi tirada da Wikipédia, levando em conta a então recente descoberta de metano na atmosfera de Júpiter e de outros planetas, Oparin postulou que a Terra primitiva também possuía uma atmosfera fortemente redutora, e contendo metano, amônio, hidrogênio e água. Em sua opinião, esses foram os elementos essenciais para a evolução da vida. E qual foi a ideia dele? O processo, na época em que as estruturas probióticas se desenvolveram, a Terra estava passando por um processo de resfriamento que permitiu o acúmulo de água nas depressões da sua crosta, formando os mares primitivos. As tempestades com raios eram frequentes e ainda não havia na atmosfera o escudo do ozônio contra radiações. As descargas elétricas e as radiações atingiam o nosso planeta e teriam fornecido energia para que algumas moléculas presentes na atmosfera se unissem, dando origem a moléculas maiores e mais complexas. As seriam as primeiras moléculas orgânicas. Apesar de, no livro Evolução em Dois Mundos, haver a informação do André Luiz de que os vírus teriam sido os primeiros seres vivos na face da Terra, a gente tem ainda uma polêmica dentro da biologia, pois a biologia não considera os vírus como seres vivos. Porque, ora, eles têm comportamento de seres vivos, ora, eles têm comportamento de cristal, que seria uma característica do reino mineral, e, pelo que eu entendi, ele também não tem um DNA próprio. Ele precisa sempre estar preso em algum outro organismo para que ele possa se desenvolver. Então, ele é totalmente parasita, o que também já causa estranheza nessa característica dentro desse livro Evolução em Dois Mundos. Mas, voltando para a teoria de Oparin, o que ele disse? Estas eram arrastadas pelas águas das chuvas e passavam a se acumular nos mares primitivos, que eram quentes e rasos. O processo, repetindo-se ao longo dos vários anos, teria transformado os mares primitivos em sopas primitivas, ricas em matéria orgânica. E, basicamente, isso formou o que eles chamam de coacervados, que eram moléculas bem primitivas, moléculas proteicas envolvidas em água em sua forma mais simples. Acredita-se que os coacervados tenham posteriormente dado origem às primeiras formas de vida na Terra. Então, ainda não está fechado, tudo que está ainda no futuro pretérito, ainda está assim, pode ser que tenha acontecido, pode ser que não tenha acontecido. Essas moléculas foram envolvidas pela água devido ao potencial de ionização presente em alguma de suas partes, e por isso é muito provável que tenham surgido no mar. E dentro dessas moléculas de coacervados, podem espontaneamente formar agregados e camadas que estão na água. O Oparin sugeriu que diferentes tipos de coacervados podem ter se formado nessas sopas primitivas dos oceanos. Esses coacervados não eram seres vivos na visão dele, mas sim uma primitiva organização das substâncias orgânicas, principalmente proteínas, em um sistema isolado.
Apesar de isolados, os coacervados podiam trocar substâncias com o meio externo, sendo que em seu interior houve possibilidade de ocorrerem inúmeras reações químicas. Eu me lembro que Kardec, no meio do texto, falou que não é possível entender o surgimento da vida da Terra sem a química. Sem a explicação da química, não tem como a gente entender. Subsequentemente, sujeitos ao processo de condicionamento do meio, esses coacervados cresceram em complexidade, adquirindo, por fim, características de organismos vivos definidos, entre outras características pela capacidade de evolução. Na época, essa teoria não teve muito êxito, porém, ela está, segundo a informação que eu recebi, essa hipótese é bem aceita porque, inclusive, foram feitos testes em laboratório e parece que... Deixa eu procurar aqui. Quer falar alguma coisa, Carla, enquanto isso? Deixa eu voltar com o meu microfone. Quero sim. A ciência, hoje em dia, né, e a gente teve uma aula sobre isso nesse último final de semana aí na Universidade Livre Pampédia, a ciência, ela se faz, hoje em dia, muito por reconhecimento dos pares, que é o que eles chamam de mainstream, que é a ciência oficial, né, e que tem uma revisão dos pares, que é aquela que se chama peer review. Então, você falou de Oparin, e aí, o que acontece? Teve um cara lá que se chama Miller Urey, não sei se é assim que se lê, mas ele foi revisar essa experiência do Oparin e Haldane, né? Haldane, não sei como é que ele fala. E aí, o que ele fez? Ele pôs todas as condições atmosféricas da Terra dentro de algum tubo, alguma coisa assim, inseriu lá os gases, hidrogênio, amônia, metano e vapor d'água e deu descarga elétrica. E ali se formou aminoácidos. Então, ele falou, ok, realmente tem como acontecer isso, essas moléculas orgânicas que são indispensáveis para o surgimento da vida terem acontecido a partir disso. Só que vamos lembrar o seguinte, que muitos livros da literatura tradicional espírita, eles falam isso, fazem um romance falando, porque a Terra se formou assim, assado, assim, não sei o... Mas eles não são livros científicos. Muita coisa ali é romanceada. Então, tem muita gente do movimento espírita tradicional que pega este material e sai repetindo a exaustão. Isso também é um novo fundamentalismo. Então, vamos dar uma olhada para a parte científica. Inclusive, disseminar o material da Gênese nesta parte é difícil, porque os espíritas, em sua grande maioria, não têm interesse, porque justamente está falando de biologia, de geologia, está falando de ciência, está falando de tudo que é preciso entender previamente a entrar na parte dos milagres que Kardec vai explicar de forma racional. Então, por isso que ele fez toda essa base, primeiro como bom pedagogo, para depois entrar no conteúdo em si que está ligado ao espiritismo. Agora, se ninguém estuda essa parte, o resto continua perdido. Vamos lá, Felipe. E essa é a minha preocupação que eu tenho também. Achei aqui a experiência, que ela foi repetida por esses dois cientistas em 1953, na Universidade de Chicago, e a experiência consistiu basicamente em simular as condições da Terra primitiva, postuladas por Oparin e Haldane. Para isso, criou um sistema fechado, sem oxigênio, onde seriam os principais gases atmosféricos, tais como hidrogênio, amônia, metano, além de vapor d'água. Através de descargas elétricas e ciclos de aquecimento e condensação de água, obteve, após algum tempo, diversas moléculas orgânicas, que seriam os aminoácidos, como você mesma falou. Desse modo, conseguiu demonstrar experimentalmente que seria possível aparecer moléculas orgânicas através de reações químicas na atmosfera, utilizando compostos que poderiam estar nelas presentes. Estas moléculas orgânicas são indispensáveis para o surgimento da vida. E, posteriormente, em outubro de 2008, foi feita novamente essa experiência, foi feita uma reanálise que mostrava a presença de 22 aminoácidos, ao contrário dos 5 que foram criados no aparelho. Antigos resultados mostram uma forte evidência de estas moléculas orgânicas específicas poderem ser sintetizadas de reagentes inorgânicos atmosféricos. Então, a princípio, essa é a teoria mais aceita e foi comprovada em laboratório. Agora, não é uma geração que foi assim, puf, houve toda uma condição atmosférica para que surgissem esses aminoácidos e que, provavelmente, a partir daí, não sabemos se a partir de outras reações químicas
que foram permitir esse agrupamento, é que surgiu a vida na Terra. Como isso é um papel nosso, e não de espírito ficar tecendo receitinha e contando historinha, que afinal, muitas vezes é mais para distrair a plateia interessada, mas que muitas vezes nem eles têm esse conhecimento, fica claro para a gente que é necessário realmente estudar, que é uma coisa que, infelizmente, muitos de nossos colegas não costumam fazer e que isso deveria para exatamente mostrar que tem esse conhecimento científico disponível. Isso aqui eu não precisei virar uma biblioteca, bastou procurar na internet e achei. E a preocupação sempre é se isso é fidedigno ou não. Mas realmente é necessário que haja essa procura, porque a gente precisa entender realmente como as coisas estão andando. Eu lembro que o Elias comentou que na época de Kardec não existia a teoria do Big Bang. Então, temos coisas que hoje, na época de Kardec, não existia essa teoria em voga. Isso é uma coisa muito recente, observada pelos astrônomos. Esqueci, infelizmente, o nome agora do astrônomo que eu estudei, porque eu trabalhei isso com os meus alunos de estudo sistematizado. E isso é importante para a gente entender como anda a ciência. A doutrina espírita não pode andar descasada da ciência. Quer falar alguma coisa, Carla, mais, para a gente poder prosseguir? Não, podemos seguir. Não só não pode, como não deve, quando ela anda descasada da ciência e da filosofia, ela anda manca, constituindo um novo fundamentalismo do movimento espírita que a gente vem pedindo de forma insistente para que revejam isso, porque passam a se apegar a textos, a letras e difundir um conceito que não é o conceito do espiritismo de Allan Kardec. Vamos lá. Verdade. E aí, depois dessa primeira formação dos seres vivos, o capítulo passa para justamente essa teoria, que já foi refutada, que é a geração espontânea. Depois passa para falar da escala dos seres corpóreos. E aí é muito interessante que ele entra num ponto tentando entender como seria essa vida. Lembrando que na época, por exemplo, ele não eram descobertos ainda os próprios vírus, foram descobertos quase 30 anos depois da publicação da Gênese. Mas é interessante, primeiramente, falar que ele toca num ser chamado zoófito, que é algo também que é completamente descartado atualmente. E esse zoófito, hoje, seria uma espécie de mistura entre um animal e um vegetal. E, curiosamente, nos últimos tempos foram descobertos dois seres que podemos dizer que são meio que limítrofes entre plantas e animais. Por exemplo, é uma lesma do mar chamada Elysia clorótica, não sei se essa é a pronúncia correta, que afinal ela é aqueles nomes científicos, né, latinos. É uma pequena lesma do mar verde e, devido à presença de clorofila, que habita principalmente a costa leste da América do Norte. Este molusco se tornou conhecido por ser o primeiro animal que mostrou a capacidade de realizar a fotossíntese após alimentar de uma determinada alga, chamada Valqueria litória. E ele rouba determinados elementos dessa alga, chamado cloroplastos, através de um processo chamado de cleptoplastia. Porém, essa capacidade não é passada de geração em geração, e para que se mantenha, a lesma deve continuar a alimentar-se da alga, e, como foi provado, roubar igualmente os genes necessários. Engraçado que ela foi descrita em 1870, mas somente em 2010 chegou-se à conclusão de que ela, se alimentando de alga, realiza a fotossíntese durante algum tempo. Então, mas a gente vê novamente como Kardec era um homem do seu tempo, ele era progressista, porque essa questão do zoófito, depois na taxonomia, acho que teve uma pessoa que chama Georges Cuvier, que ele vai ter uma obra em 1817, onde ele vai usar esse termo, e é uma obra que acho que chama O Reino Animal, uma coisa assim, Isso. e vai usar esse termo. Então, Kardec, o que ele vai fazer? Ele vai se subsidiar de tudo aquilo que estava sendo estudado ao seu tempo, mostrando um conhecimento muito amplo. Claro, hoje já caiu, mas ele era um homem que estava vivendo tudo com muito realismo, muito bom senso e muito estudo. Com certeza. E tem uma outra forma de vida que aí já eles chamam de planta animal, mas na verdade é um organismo unicelular. Então acredito que não poderia ser chamado de animal, que é
Mesodynium camaleon, que também tem essa mesma configuração de se alimentar de determinada, que chamam de híbrido, mas ele tem essa capacidade também de fazer fotossíntese através da alimentação de algas. Então, a gente vê que tem determinadas coisas que ainda estamos para descobrir, para entender como a vida funciona e nas diversas formas em que ela existe. E é muito importante que a gente entenda isso, porque, apesar de serem descobertas recentes, nos ajuda a entender como nós entendemos essa escala dos seres vivos, utilizando do unicelular para o pluricelular, e tendo sempre como ápice no planeta Terra o homem. Então, a gente passa a entender como essa vida progride. E como a gente tem uma visão de que nós também progredimos de acordo com essa evolução das formas de vida, isso mostra o quanto a gente também tem de responsabilidade com relação a todos os outros seres. No momento que a gente destrói a natureza, a gente trabalha absolutamente destruindo todo o meio ambiente que está aqui, estava preservado, até a gente começar a destruir tudo. E acaba sendo uma preocupação nossa, mais do que a preservação dessas espécies, é ver o que a gente pode fazer a partir daí. Já que não sei se a gente consegue demover as pessoas de tentar preservar o pouco que restou do nosso planeta, daquilo que ainda é possível, de repente, a gente retransformar ou tentar trazer de volta algumas coisas. Eu sei que vidas não temos como trazer de volta, determinadas espécies já estão extintas, inclusive pela própria mão do homem. Mas, de qualquer forma, da nossa parte, que a gente puder fazer para preservar, trabalhar pelo meio ambiente, isso também nos ajuda. Uma coisa que eu ia comentar nessas duas, especialmente na tradução da Albertina Seco, é a preocupação que ela trouxe de trazer, por exemplo, falar sobre DNA, falar sobre as novas descobertas científicas, exatamente para mostrar onde o codificador, ou, na verdade, a ciência da época já havia acertado, e aqui as contribuições da ciência mais recente. E isso é muito importante para a gente entender, enquanto também alguns pontos o codificador já previa algumas coisas e outras que a ciência desenvolveu posteriormente. Quer falar, Carla? Alguma coisa? Quero. Peraí, estou com som? Tô. Esses Tá. dias eu estava mexendo na biblioteca da Dora Encontre, lá na casa dela, que é vastíssima, são mais de 5.000 livros. E Imagina. achei que chama, uma enciclopédia que chama Rousseau 2, onde o Rousseau falava justamente de ciência, porque, claro, a gente conhece ele como meio que o pai da pedagogia contemporânea, né? Com o Uhum. Emílio da educação. Mas, claro que eu não consegui ler, porque é um volume enorme, mas eu dei umas folheadas ali para a gente ver a importância da ciência na vida da gente, porque hoje em dia tem tanto, estão atacando tudo, né? Mas a ciência também está sendo atacada. Então, e para nós espíritas, é fundamental a gente entender o que Kardec estava falando, contextualizar, né, historicamente, e atualizar no século XXI para poder fazer uma exposição, dar uma aula, uma conversa, enfim, para podermos ser representantes do espiritismo, né, na sua diversidade toda. Então vamos Com lá. certeza. Antes de a gente prosseguir para o final, porque afinal tem um ponto que a gente não pode deixar de falar, que é um termo muito utilizado pelos estudiosos da doutrina, que é a questão do princípio vital. O Paulo Henrique de Figueiredo nos esclarece que esse conceito foi desenvolvido pelo médico Paul Joseph Barthes, que viveu entre 1784 e 1806. Até então, outras pessoas, outros cientistas propunham que a própria alma dava vida ao corpo, criando a dificuldade de explicar como algo imaterial age sobre a matéria. Com o objetivo de estabelecer uma ciência do homem, o Barthes estabeleceu a ideia de que, independentemente da alma, algo indefinível que não é a alma, é responsável pelos movimentos orgânicos. E o princípio vital, ele diz que não explica a vida orgânica na visão do Barthes, mas a diferencia da alma imaterial. Allan Kardec, já aqui, trabalha nesse conceito para se referir ao fenômeno da vida como distinto da alma.
E ainda tem uma outra preocupação que Kardec teve, porque uma coisa que é importante, que muitos espíritas às vezes não sabem, que no Livro dos Espíritos ele procura definir uma coisa chamada fluido vital. E depois ele não toca mais no assunto, porque passa a ideia de que era um fluido especial. Ele passa a chamar de princípio vital, e diga-se de passagem que hoje também a ciência material, a nossa ciência, não costuma trabalhar com esse termo. Tanto que, quando se fala, por exemplo, para analisar se a pessoa está viva ou morta, eles utilizam por parâmetro a morte cerebral. Nenhum outro parâmetro é utilizado a não ser a morte cerebral antes de se chegar à conclusão de que está vivo ou se está morto. E aí a gente se lembra das chamadas sinapses dos neurônios, que provavelmente a partir dali é que hoje se pode falar desse chamado princípio vital. Não achei nenhuma outra relação, porque afinal eu vejo que é difícil, às vezes, saber que ponto que determinados termos deixaram de ser usados para serem usados outros no devido lugar. Mas é importante a gente entender também essas descobertas. Os neurônios foram descobertos já há bastante tempo, porém, essas ligações de como se processavam essas ligações, sejam elas químicas, sejam elas elétricas, somente foram descobertas ou analisadas muito recentemente. E até hoje a gente tem notícias, por exemplo, de antigamente se falava que os neurônios eram as únicas células que não poderiam ser regeneradas. Hoje já se discute isso. Então temos muita coisa, ainda mais depois do advento das células-tronco, eles descobriram e estão sendo analisadas ainda, estão sendo estudadas. Então nós temos ainda muita coisa a se descobrir e que a gente não tem a mínima noção. Mas uma coisa sempre a gente deve levar em conta: a ciência pode ser materialista, mas tudo que a gente estuda é lei divina. Tudo é lei criada por Deus, que afinal é a causa primária de todas as coisas, e nós entendemos que essas leis têm algum princípio que foram criados de alguma forma. O que cabe a nós, como seres humanos, intelectualmente desenvolvidos, é entender e estudar essas leis exatamente para entender como as coisas funcionam. Não podemos negar o nosso trabalho. E nós vimos na primeira parte exatamente esse alerta de Kardec. Não é papel dos espíritos superiores fazer o papel que é nosso. Então, muitas coisas que vêm de obras psicografadas, a gente tem que tomar muito, 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 muito cuidado. É interessante? É. Mas é aquele negócio. É uma visão de um autor. Não passou por um controle universal do ensino dos espíritos, nem passou por determinadas outras análises. O próprio Kardec, nesse livro, basicamente, ele pegou tudo que estava disponível no século XIX. O que hoje seria muito mais difícil, apesar dessa disponibilidade que hoje tem na internet, porque nós temos muitas especializações das áreas. Veja a medicina, que eu não sei nem quantas especialidades tem. Engenharia também tem mais de 100 especialidades. Então, é praticamente impossível você se tornar um polímata tão abrangente quanto Kardec foi, quanto o Swedenborg foi na época dele. Mas a gente tenta, da nossa parte, fazer alguma coisa, né, Carla? A gente está tentando aqui e, de novo, nós damos total importância à ciência, porque com essa polêmica que surgiu aí no governo, no desgoverno, nós damos muito valor à ciência e seguimos aquilo que a ciência diz, né? Embora acreditemos em Deus, é importante nós frisarmos isso. Então, acho que a gente está chegando ao final. Eu vou te passar a palavra só um minutinho, que antes eu vou dizer o seguinte: se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. Isso é muito importante por conta dos algoritmos. Se você tiver a oportunidade, faça uma doação solidária. Nós somos o Sejus e convidamos você a estudar conosco. Para isso, mande uma mensagem privada pelas redes sociais, que nós adicionaremos você lá. O Felipe também é moderador e é um dos administradores do grupo. Então, venha estudar conosco no Sejus, dá uma olhada no nosso canal do Sejus também, que o Orfan está desenvolvendo um trabalho lá, o Felipe também participa, para ver o que a gente tem de conteúdo e vem estudar conosco, né, Felipe? Vou te passar a palavra para o encerramento. Tá, com certeza. Então, acho que uma coisa que eu acho ótima na doutrina é que a gente nunca pode parar de estudar. A gente já não pode parar de estudar mesmo, e se a gente quer realmente não somente se aprofundar, não somente na doutrina espírita, mas em qualquer ciência, qualquer conhecimento que a gente queira desenvolver, não adianta, a gente precisa estudar.
E a ciência acaba sendo a ponte para isso. Porque, afinal, se você quer analisar melhor as coisas, você precisa ver de onde saíram as fontes, de onde estão as informações. Não há como fugir. É estudando que a gente consegue melhorar a nossa cabeça e entender como as coisas realmente funcionam. Então, muita paz a todos e a todas, paz e bem, um beijo enorme e até breve. Beijo, gente. Paz e bem. Beijo.